Bom dia a todos, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha online, espero que todos estejam bem, aproveitando aí a quarentena. Hoje nós vamos começar o terceiro bimestre, né? Vamos começar então a apostila nova, a terceira apostila, apostila 3. Hoje vamos falar um pouquinho sobre sistema nervoso, ok? É um assunto que vocês devem ter bastante curiosidade, porque nós já falamos dele um pouquinho na aula, só que brevemente, né? Hoje vamos começar a falar dele de uma forma mais ampliada, certo? Bom, primeiramente, temos um textinho para vocês ler, que é um textinho que vocês vão gostar bastante na página 2 da apostila 3, tá? Então anotem aí, ler o textinho da página 2 e responder as questões da página 3. São 3 questõezinhas simplesinhas a respeito desse texto que vocês vão ler na página 2, ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre simetria animal. O que é simetria animal, gente? Nada mais é do que quantas partes iguais podemos cortar um animal. Então imagina aí o animal sendo cortado. Quantas partes iguais a gente consegue? Existem animais que nós não conseguimos cortar ele em nenhuma parte igual. Então a gente pode tentar que todas as partes vão ser diferentes. Nesse caso, nós dizemos que esse animal ele é assimétrico. Então, assimétrico é aquele animal que a gente não consegue dividir em nenhuma parte igual, ok? É um animal assimétrico, não tem simetria, beleza? Qual animal seria esse que não tem simetria, gente? Por exemplo, esponjas. Esponjas não têm simetria, com exceção de algumas, tá? Mas a grande maioria não tem. Então, você pode tentar quanto for que você não consegue ter partes iguais aí no corpo da esponja, beleza? Imagine um objeto na sua casa aí que é totalmente assimétrico. Por exemplo, um objeto desse aqui da minha casa. Se eu tentar cortar ele aqui ao meio, ele vai ficar diferente as duas partes. Se eu tentar cortar em 4, vão ficar diferentes. Se eu tentar cortar em 8, 16, não importa. Ele sempre vai ser diferente uma parte da outra, ok? Bom, agora imagina um ser humano, por exemplo. O ser humano, ele pode ser cortado em duas partes iguais. Imagina passando uma faca sobre o meu corpo e descendo aqui, ó. Vai sair duas partes iguais. Por quê? Vai sair esse lado e esse lado. Se eu cortasse aqui, tá? Essa parte. Iria sair duas partes do meu corpo, duas partes idênticas. As duas partes teriam um braço, as duas partes seria daqui pra cá igual. Teria um olho, metade de um nariz, as duas partes, metade de uma boca. Então, eu consigo cortar o corpo humano em duas partes iguais. Isso quer dizer que o ser humano tem uma simetria bilateral. Simetria bilateral quer dizer animais que podem ser cortados em duas partes iguais. Além do ser humano, também tem plateumintos, também tem os insetos, que podem ser cortados também, os moluscos, ok? Vários animais podem ser cortados em duas partes iguais. Então, pessoal, existe animais que não têm simetria, ou seja, assimétricos. Uma assimetria. Assimetria quer dizer que nunca vão ser igual as partes. Então, se eu tentar cortar em duas, vão ser diferentes as duas partes. Se eu tentar cortar em 4, vão ser 4 partes diferentes. 6, 8, nunca vai ser igual. Animais que não têm simetria, esponjas, por exemplo.
Simetria bilateral pode ser cortado em duas partes iguais. Quem pode ser cortado assim? Ser humano, ok? Moluscos, anelídeos, que são as minhocas, artrópodes, que são os insetos, equinodermos, ok? Alguns, né? Equinodermos. E todos os vertebrados, ok? Peixes, todos os vertebrados que vocês pensarem. Simetria radial é aquele que você pode cortar em várias partes iguais. Por exemplo, aí, pessoal, algumas poucas espécies de esponjas, quinidários, águas vivas, né, então, e estrelas do mar. Então, estrelas do mar, você pode cortar ela em várias partes iguais. Alguns outros animais, como águas vivas, também, várias partes iguais. Essa simetria, ela está muito relacionada aí ao deslocamento, ok? Bom, por exemplo, vamos pensar aí, animais assimétricos, simetria radial e simetria bilateral. Além da simetria, existem regiões do corpo também. Por exemplo, região anterior, que é essa região que vai ter a boca, nariz, né? E região posterior, que é a região de trás aqui das costas, ok? Geralmente o animal que se movimenta ativamente, qual região que toca o chão? A região anterior, que é a região da boca aqui e região do crânio, ok? Então tem uma relação aí também com isso e com a captura de alimentos. Falando agora de sistema nervoso, gente. O que é um sistema nervoso, uma coordenação nervosa de um animal, por exemplo? Vamos imaginar aí, pessoal, um cachorro. O cachorro, se ele tá com uma pulga na orelha, ele automaticamente coça a orelha. Por que ele coça essa orelha? Porque ele teve um estímulo, que foi a pulga, e uma resposta no corpo dele, que foi coçar a orelha. Isso vem do sistema nervoso do animal. Então, o sistema nervoso, pessoal, nada mais é do que um estímulo, uma tradução que seu corpo faz deste estímulo e uma resposta a esse estímulo. Resposta do cachorro à pulga é coçar a orelha. E quem que faz essa tradução para ele? O cérebro dele. Então, pulga é o estímulo, cérebro faz a tradução desse estímulo e a resposta ao estímulo é coçar a orelha, ok? Bom, na página 6, vocês podem ver aí, pessoal, o desenho de um neurônio. O neurônio é uma célula do corpo que tem essa função, é uma célula especializada, que tem essa função de receber o estímulo, traduzir o estímulo e mandar a resposta para esse estímulo, tá? Então é o neurônio do cachorro que dá essa resposta para ele que ele deve coçar a orelha e traduz essa mensagem para ele, ok? Bom, o neurônio, existem milhões de neurônios, não é um neurônio só, tá? Um neurônio se liga a outro, que se liga a outro, que se liga a outro. Se vocês olharem um neurônio, ele é uma célula que tem um núcleo. Essa célula também tem um corpo celular, tá? Igual todas as células. Tem dendritos. Esses dendritos aí são prolongamentos responsáveis pelo recebimento do estímulo. Então ele vai receber o estímulo. Depois que ele recebe esse estímulo pelos dendritos, ele passa para o axônio, que é o corpo do neurônio. Ele passa pelo axônio e vai para as ramificações do neurônio. Olhem aí na página 6 que fica mais fácil vocês entenderem. Dá para ver aí o núcleo do neurônio, dá para ver aí os dendritos que recebem o estímulo do neurônio. Vai para o corpo celular, depois vai para o axônio da célula, que é um prolongamento desse corpo.
Depois do axônio, vai para as ramificações aí do neurônio. Essas ramificações se ligam a outros neurônios e vão passando a mensagem. Um neurônio passando para outro neurônio, passando para outro neurônio, e assim passa para o corpo todo. É dessa forma, por exemplo, que quando você se corta, a informação da dor passa do local que você se cortou para o cérebro e o cérebro responde com dor, ok? Então, a mensagem vai daqui, através de ligações de neurônios com neurônios com neurônios, daqui até o cérebro responde, envia a mensagem de dor. Isso tudo é muito rápido, logicamente, tá? Na página 7 da apostila, você consegue perceber aí a transmissão de um impulso nervoso, passando de um neurônio para outro. Então, o estímulo chega, ok? Esse estímulo, ele é recebido pelo neurônio, pelos dendritos, ele passa pelo corpo do neurônio e as ramificações levam esse estímulo para outro neurônio. Então, é um neurônio ligado a outro, e assim a informação vai passando. Como se fosse um telefone, né? O telefone vai passando a informação para chegar de uma pessoa a outra. O impulso nervoso é a mesma coisa, vai passando de um neurônio para outro, levando a mensagem de um lugar para o outro. Quem faz essa tradução? Cérebro, ok? Bom, chama-se sinapse a região que é a finalização de um neurônio até o começo do outro neurônio. Então, sinapse é isso, tá? O fim de um neurônio e o começo ali do outro neurônio ligado, ok? E os neurônios são células tão especializadas que é difícil repor essas células se forem destruídas. Então, se você tiver alguma lesão, algum problema com seus neurônios, você pode ter sequelas irreversíveis. Por exemplo, no caso de pessoas que nunca mais andam. A pessoa, ela sofreu um acidente, ela rompeu a ligação aí que leva a mensagem do cérebro para as pernas de andar. Essa ligação foi rompida, né? Então rompeu ligações aí de neurônios. A pessoa nunca mais anda, ok? Dependendo do local, se for aqui no pescoço, a pessoa não move o corpo da cabeça para baixo. Por quê? Porque a ligação dos neurônios que levam a mensagem para andar, para se mover, foi cortada. E não consegue mais repor essa ligação, ok? Bom, e como que ocorre o sistema nervoso nos invertebrados? Bom, animais mais simples, como esponjas, não têm sistema nervoso. Então, esponja não tem isso. Esponja não sente dor, esponja não responde a estímulo, nada, ok? Quinidários são os primeiros grupos de animais que têm sistema nervoso. Águas-vivas e anêmonas, né? Então, águas-vivas e anêmonas têm células nervosas aí por todo o corpo. Então, ela consegue responder a um estímulo, beleza? Então, tem um estímulo, ela consegue responder a esse estímulo, diferente aí da esponja. Bom, depois podemos pensar aí na estrela do mar. A estrela do mar, ela tem aí células nervosas ali no centro dela, e essas células nervosas levam a mensagem aí pro corpo aí da estrela do mar. Só que não tem uma cefalização, não tem aí um cérebro, não tem aí, até agora que eu tô falando para vocês, algo que traduz essa mensagem como se fosse um cérebro. Não existe isso até agora. São células nervosas aí espalhadas pelo corpo dos animais, tá? A primeira aí que a gente observa a cefalização é na planária, que é um tipo de plateuminto, ok? Que tem neurônios aí na região da cabeça, beleza? Que se comunica com o resto do corpo. Nos anelídeos, nas minhocas, por exemplo, nas minhocas existem dois gânglios no cérebro da minhoca
e esses gânglios mandam a mensagem para o resto do corpo para poder responder a um estímulo, beleza? Aí na página 8 tem o desenho de alguns animais mostrando o sistema nervoso deles para vocês. Bom, escrevam aí então a tarefinha, né? Além da página de ler as questões, de ler o texto da página 2 e responder as questõezinhas da página 3, que são bem simplesinhas, tá? Responder o desafio da página 8 e responder as questões da página 9 e 10, tá? O desafio também é simplesinho, as questões da página 9 e 10 demoram aí uns minutos, mas nada que vocês não façam rapidinho também, tá? Então é uma tarefinha bem simples, beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido, se interessado, gostado do assunto. Qualquer dúvida podem me perguntar. A tarefa então aí é exercícios da página 3 sobre um textinho, algo bem simples. Desafio da página 8 e questões da página 9 e 10, ok? Beijos, abraços, qualquer dúvida me perguntem, fiquem todos com Deus.